Temos uma bolinha aqui hoje, cadê? Fofuca. Oi gente, tudo bem? Eu já tinha falado aqui no canal sobre o Ways of Seeing, do aclamado escritor e crítico de arte inglês John Berger. O Ways of Seeing foi uma série de 4 episódios que foi ao ar pela BBC em 1972 e depois virou livro e é uma maravilhosidade atrás da outra. Eu assisti os 4 episódios e selecionei 8 lições de arte que eu vou listar aqui. Só pra gente se contextualizar, o foco dele é a pintura europeia entre 1400 e 1900, tá? Então vamos lá, número 1. O processo de ver pinturas ou ver qualquer outra coisa é menos natural e espontâneo do que a gente imagina. Grande parte do ver depende de hábitos e convenções. A pintura tradicional europeia nos faz ver através da perspectiva. O olho é o centro do mundo visível e o olho só pode ver uma coisa de cada vez onde ele está. Segundo, a pintura na parede, assim como o olho, só pode estar em um lugar em um determinado momento, mas com a invenção da câmera isso muda. Hoje a gente vê pinturas reproduzidas uma infinidade de vezes em vários contextos diferentes. Se você pensa em uma pintura no altar de uma igreja, por exemplo, todo o contexto da igreja agrega significado à obra. Uma pintura reproduzida em uma revista ao lado de notícias e publicidades, ela tem outra interpretação. Olha só isso, as pinturas, quando elas saem do lugar de serem únicas, quando elas são reproduzidas, elas viram informação. Terceiro, o John Berger estimula que você seja cético em relação às informações que você recebe em relação a uma obra e a maneira como você as recebe. A informação pode ser manipulada, por exemplo, quando você mostra só um recorte, o detalhe de uma obra fora do contexto. Ou quando se insere uma música em cima e se cria um clima tendencioso. Ou ainda, se existe um texto sobre aquela obra que vai influenciar a sua percepção em relação a ela. Quarto, existe uma falsa religiosidade, um falso mistério que ronda as obras de arte. Quando uma obra é pendurada numa sala grande, ar-condicionado, vidro à prova de balas, alarme, segurança, ela ganha um certo mistério. Mas isso, essa certa religiosidade atribuída à obra, ela é muito relacionada ao valor de mercado, sempre evocada em nome da cultura e da civilização. Esse valor corresponde ao que se perdeu com a reprodutibilidade. Quinto, eu já tinha falado aqui porque esse deu uma fritada pesada aqui no meu cérebro. As características mais importantes de uma obra é que ela está em silêncio e imóvel, sem movimento, o tempo todo. E é como se esses fatores representassem um corredor que liga o momento em que a obra foi pintada com você ali olhando o quadro no presente. É como se fosse uma viagem no tempo. Sexto, as mulheres estão o tempo todo sendo observadas, seja por elas mesmas ou por outras pessoas, e esses olhares são sempre carregados dos julgamentos de como ela deveria ser ou deveria estar. Desde pequenas, as mulheres são ensinadas a se supervisionar continuamente, porque como você se parece está diretamente ligado ao sucesso da sua vida. E é por isso que o John Berger fala sobre o nu feminino na arte. Existe uma diferença entre estar pelado é ser você, e estar nu. O nu é você estar sendo visto por outra pessoa. O nu é um objeto. Ele cita uma pintura chamada Vaidade, em que um artista homem retrata uma mulher nua porque ele quis, e aí ele coloca um espelho na mão dessa mulher e chama a tela de vaidade. Oi? As pinturas celebram a mulher que está retratada ou o espectador, principalmente o homem que está vendo a tela? Ele mostra um exemplo dos olhares na pintura europeia e depois na publicidade dos anos 70 e são os mesmos olhares. É uma construção, ó. Sétimo, não se pode explicar a história da arte somente pelo amor à arte. Afinal de contas, as telas são objetos que podem ser comprados e vendidos. A pintura a óleo europeia, ela foi um meio de celebrar as posses, o poder, a riqueza. É como se as telas dissessem: um dia eu existi, minha aparência era essa, ou eu era um objeto de respeito e inveja. Olha essa tela do Gainsborough. O casal tá ali com a paisagem ao fundo, mas a expressão deles é: ei, essa terra é minha, sai fora. Existem sim trabalhos maravilhosos, mas não se pode confundi-los com a tradição. Por exemplo, o John Berger cita 2 telas do Rembrandt. A primeira, ele se retrata novo e é tudo tradição. A riqueza segue esse
esse padrão. Na segunda, que ele tá mais velho, é tudo ao contrário. Ele questiona a existência. Oitava, opa, não sabe fazer o número 8. Oitava e última lição, ele fala sobre a publicidade e como nós estamos rodeados de imagem que nos propõe uma vida alternativa. Onde a gente vai, o que a gente lê, o que somos, essas imagens acompanham a gente o tempo todo e ficam na nossa mente. A publicidade propõe que a gente mude nossas vidas comprando alguma coisa que de alguma forma vai te deixar mais rico, mesmo que gastando o seu dinheiro você vai na verdade ficar mais pobre. A inveja é o que constitui o glamour e a publicidade é o processo de fabricação do glamour. A publicidade se inspira na pintura, a atmosfera, as posições do corpo, mas a pintura ela mostrava o que o retratado já tinha, a riqueza que já era dele. A publicidade é o contrário, ela mostra o que você tem que comprar para ser aquele glamour. Ele enfatiza que é muito importante para a arte, além de todos esses estímulos e argumentos que a gente busca, você ter a sua própria experiência. Eu mesma aqui nos vídeos, eu organizo as informações e direciono a conversa para um lado que segue a minha cabeça. Não é uma manipulação do mal, mas nada substitui a sua experiência. É o que você vai viver e sentir na pele. Eu quero que vocês assistam o vídeo porque ele explicando é muito esclarecedor. Eu vou deixar o link dos 4 episódios aqui na descrição do vídeo. Tá em inglês, mas de repente dá pra colocar legenda, não sei. Então tá bom, amanhã eu tô de volta, então se inscreve aqui no canal e dá like aqui nesse vídeo, redes sociais, tá? Vamos falando aqui nos comentários. Beijo, tchau!